Boa noite. O governo federal aprovou com facilidade a lei da terceirização e a reforma trabalhista, mas na hora de tentar aprovar a reforma da Previdência, teve que jogar a toalha. A data limite estipulada pelo próprio governo para apreciação do projeto na Câmara era hoje, 28 de fevereiro. Mas a proposta ficou inviabilizada com o decreto de intervenção no Rio de Janeiro. Enquanto durar a intervenção, nenhuma mudança na Constituição brasileira poderá ser feita. A reforma que não houve, mas que ainda paira como uma sombra sobre os brasileiros, e a intervenção no Rio de Janeiro estão, portanto, intimamente ligadas. E é sobre isso que a gente conversa hoje no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o professor da Universidade Federal de Pernambuco, Paulo Rubens Santiago, e o cientista político Arthur Leandro. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião. Paulo, por que o governo aprovou com tanta facilidade a reforma trabalhista e precisou jogar a toalha na reforma da Previdência? Bom, em primeiro lugar, porque a reforma trabalhista e a Lei Geral da Terceirização receberam um grande apoio do patronato. Nós nos lembramos que uma das exigências para que boa parte do empresariado apoiasse o golpe foi exatamente a garantia de que esses dois boletos seriam pagos pelo governo Temer. Então, logo em seguida ao processo do golpe, começaram as articulações visando as duas reformas e elas foram aprovadas. No caso da reforma da Previdência, houve toda uma articulação de trabalhadores do campo e da cidade devido ao impacto dessa reforma nas condições de trabalho, na garantia das aposentadorias e na supressão de direitos que a proposta representa. Então, esse processo de articulação sindical nas ruas deu tempo para que os deputados pensassem duas vezes, cada vez mais próximos do ano de 2018, para colocarem o seu voto a favor da reforma da Previdência. Na prática, eu avalio que, com ou sem o decreto de intervenção no Rio de Janeiro, o governo não obteria a maioria necessária constitucional para aprovar essa reforma. Segundo uma pesquisa Vox Populi, 85% dos brasileiros são contra a reforma da Previdência. O governo trocou uma pauta extremamente impopular por uma pauta que tem um apelo grande, que é a questão da segurança pública. Foi um golpe de mestre? É curioso o dado de que o apoio na opinião pública à intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro é quase o espelho dessa medida que há sobre a reforma da Previdência. Então, nesse sentido, o governo, tendo percebido que não teria o número de votos necessários para aprovar, ele substituiu a pauta, ele tomou essa medida, levando em consideração o impedimento do dispositivo constitucional que impede que qualquer alteração na Constituição ela seja votada durante a vigência do decreto de intervenção, e ele conseguiu colocar-se e tentar galgar algum tipo de apoio popular a partir da medida, já que a situação da segurança pública no Rio de Janeiro ganhava vitrine. O Rio de Janeiro é uma vitrine do país, né? A situação da segurança pública e a atuação do crime organizado demandava um tipo de intervenção do Estado, do poder público. Então, o governo ele percebeu essa oportunidade e se posicionou. Para vocês dois, além de fôlego político, a intervenção no Rio de Janeiro tem pretensões eleitorais? Olha, vocês veem dessa forma? Quando o próprio marqueteiro do presidente da República afirmou que com o decreto de intervenção ele estava dando a volta por cima e ia retomar a iniciativa política, não precisa dizer mais nada. Agora, o grave é que o Rio de Janeiro não é o estado mais violento do Brasil. Outros estados, inclusive no Nordeste, têm um percentual de mortes violentas muito maior a cada 100 mil habitantes. O estado de Alagoas é hoje um dos estados mais violentos. Então, por que a intervenção no Rio de Janeiro e por que não houve uma política igual, uma política estruturante para o combate à violência generalizada em outros estados da Federação? Porque Temer pensou exatamente nisso. Se eu não consigo aprovar a reforma da Previdência, eu vou esgotar o meu capital político perante o empresariado, que o apoiou com o golpe, e perante a sociedade.
Então, ele abre mão da reforma, olha para o Rio de Janeiro, que é um estado extremamente publicizado pelos grandes telejornais nacionais. Ora, você vê constantemente a briga nas favelas, o choque com a polícia, na linha vermelha, nas áreas mais conflagradas do Rio de Janeiro. O carnaval foi mídia o tempo todo, né, a violência. Mas você não vê a mesma repercussão em relação à violência em Alagoas, à violência em Pernambuco. A muito custo, você viu lá no Amazonas, nos presídios, no Ceará agora, com o assassinato de 2 membros do PCC, alguma notícia que dê destaque à violência nos outros estados. Então, é efetivamente uma medida eleitoreira, embora a população possa se sentir protegida com as Forças Armadas. Todos nós sabemos que o Exército Brasileiro não é preparado para essas situações de combate ao tráfico, desse tipo de confronto. O Exército é preparado para outras situações. Então, eu duvido muito que essa intervenção vá gerar dividendos políticos a médio prazo, de modo a serem utilizados por Temer ou pelo MDB para qualquer objeto eleitoral, qualquer projeto eleitoral daqui para 2018 até o final do ano. Se a intervenção no Rio de Janeiro for um fiasco, quem sai mais arranhado, o governo ou as Forças Armadas? As Forças Armadas não têm a prerrogativa de recusar uma missão, né? Porque o presidente da República ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Então, tendo sido alocada para cumprir essa missão, o Exército, sobre risco de acusação de motim, se ele se recusasse, ele teria que cumprir. Então, eu acho que esse cenário do fiasco, né, ele leva em consideração algumas variáveis, algumas informações que a gente não tem ainda como apreciar. Porque tem muita construção de narrativa em cima da ocupação da intervenção da segurança pública no Rio de Janeiro. O governo ele se serviu, né, da memória da ação do Exército Brasileiro no Haiti, na força da MINUSTAH, né, os generais brasileiros ocuparam o comando dos capacetes azuis. Então, esse tipo de legado, esse tipo de memória operacional, ele foi utilizado no argumento para colocar o Exército Brasileiro fazendo essa ação de intervenção e de comando da segurança pública do Estado. A minha avaliação é que há rebatimentos eleitorais com essa ação. Agora, a gente não sabe ainda exatamente qual é o cenário, qual vai ser a extensão e o sentido desses rebatimentos, até porque está muito cedo para a gente ter uma avaliação de resultados, né? O que a gente sabe é o seguinte, que o Rio de Janeiro ele tem um problema que não é unicamente medido pela taxa de homicídio por 100 mil habitantes, mas existe já documentado um tipo de estrutura de ocupação do território, né, dentro do Rio de Janeiro, e você tem uma migração para outros tipos de crime, que não é apenas o tráfico de drogas hoje, mas você tem um comprometimento sério do roubo de cargas e da segurança das vias públicas, né? Nos 15 dias que antecederam a decretação da intervenção na segurança pública, a gente teve 6 situações que foram documentadas de bloqueio das vias expressas, inclusive com utilização de armamento de guerra, né? Com metralhadora .50, com explosivo. Então, essa situação, ele criou um ambiente para que o governo dissesse, essa situação não é de crime comum, não é de crime de rua, é uma situação de combate de natureza militar, e a polícia, ainda que tivesse muito bem estruturada, ela não teria condições de fazer enfrentamento desse tipo de situação. Então, isso reforçou a percepção de que a operação de garantia de lei da ordem, que já estava acontecendo no Rio de Janeiro no momento, ela era adequada, ela era conveniente para a situação, e isso deu capital político para o governo dizer, a gente vai agora substituir o comando da segurança pública no Rio, né? Até porque se percebe que parte do problema da segurança pública no Rio de Janeiro se deve à atuação de agentes do Estado, né? São policiais que atuam junto às milícias, que têm uma relação próxima, inclusive, com agentes políticos eleitos. Então, a ideia de substituir o comando, né, fez parte de uma ação que certamente tem rebatimento eleitoral. A gente está num ano eleitoral importantíssimo, talvez o mais importantíssimo desde 89, aqui que a gente teve a eleição do primeiro presidente, né, do período democrático recente, mas também ele constitui um campo rico para a análise da política pública de segurança. Você colocou aí que as Forças Armadas atendem
a convocação da Presidência da República. Portanto, as Forças Armadas não poderiam recusar uma missão. Agora, se houver dentro das Forças Armadas o entendimento de que elas estão sendo usadas politicamente, nada poderia ser feito? Bom, eu tive a oportunidade de ler, logo nas primeiras horas depois da intervenção, algumas notícias que não sei se foram fabricadas ou se foram verdadeiras, dando conta de que o alto comando do Exército havia externado reservadamente uma preocupação de não estarem as Forças Armadas sendo utilizadas para um trampolim político eleitoral. É evidente que, seja com a experiência que eles desenvolveram no Haiti, seja em outras operações, os generais que comandam essa operação têm todos os parâmetros para saber até onde vai uma operação em condições de ser vitoriosa ou até onde ela entra num campo escuro que você não sabe de onde vêm os seus adversários, quais são as suas técnicas, como foi mais ou menos a Guerra do Vietnã, que os americanos chegaram armados até os dentes e perderam a guerra para uma população, para forças militares, por assim dizer, que não tinham a mesma experiência nem o mesmo armamento. Então, o risco é muito grande do Exército, embora possa ser superior do ponto de vista militar, dar com os burros na água, porque você pacifica ou você diminui as operações de guerra no Rio de Janeiro, mas as grandes quadrilhas migram para outras cidades. Eu vou lhe dar um exemplo aqui de Pernambuco, que me foi relatado pelo ex-procurador-geral de Justiça, Dr. Francisco Salles, chefe do Ministério Público. Quando assassinaram no município de Cupira o promotor de justiça Rossini Alves Couto, o Ministério Público, ao trabalhar pela investigação daquele crime, percebeu que, diante das operações policiais acontecidas na região metropolitana, várias quadrilhas estavam migrando para municípios do Agreste, da Mata Sul, da Mata Norte. Por quê? Porque o efetivo policial era ínfimo ou nenhum, a população não tinha proteção policial e era muito mais fácil, eram mais fáceis os furtos, os roubos, o tráfico de drogas, enfim. Você pode até vencer a guerra nas favelas do Rio de Janeiro, mas quando um policial militar ou quando um policial das Forças Armadas é assassinado, além da perda de uma vida, do sofrimento de uma família, o Estado precisa repor aquele efetivo. Quando um traficante é assassinado, quando um criminoso do tráfico é assassinado, a estrutura do tráfico produz em série dezenas e dezenas de outros que vão assumir aquele lugar no dia seguinte. Então, até quando você vai desbaratar o tráfico, vai pacificar as favelas com essa operação de força, essa demonstração de força do Exército? O que mais aparece são os tanques, os grandes armamentos. A questão é, isso há uma segurança nas Forças Armadas de que essa operação ela tem controle início, meio e fim, ou pode chegar um momento em que não se sabe o momento de parar, o momento de continuar. E é um paradoxo, o Rio de Janeiro é hoje o estado com a maior e mais grave crise de corrupção na sua administração. Vamos fazer um intervalo curtinho. Não saia daí, o tema de hoje do Opinião Pernambuco é a reforma da Previdência, que não houve, e a intervenção no Rio de Janeiro. A gente volta já.